boa tarde. Mais uma vez, TV Pirajussara no ar, procurando notícia. E ele já virou cliente aqui. Mas é uma pessoa diferenciada. Eu vou dizer quem foi e quem é Dr. José Vanderlei. Ele é advogado por formação, professor universitário por opção e, detalhe, uma coisa que eu sei que você não sabia, ele é e foi integrante das Forças Armadas Nacional. Sargentão dos bons. Vamos lá. Não vamos tomar muito tempo não. Hoje a notícia é diferenciada. Vamos falar de Regis Bittencourt, rodovia Regis Bittencourt. O pessoal anda anunciando aí que Taboão da Serra vai municipalizar o trecho que compreende Taboão da Serra da Regis Bittencourt. Ninguém melhor para falar isso do que o secretário de Transportes e Trânsito de Taboão da Serra, Dr. José Vanderlei. Saudações a todos, saudações a Mariano, agradecimento pela lembrança do nosso nome e pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando essas informações com o público do TV Pirajussara. É de fato um assunto momentoso aqui para a nossa região. Nós estamos às vésperas da municipalização de 6 quilômetros da rodovia Regis Bittencourt, que, se Deus quiser, já no primeiro trimestre de 2023, virá para a administração pública, permitindo que o prefeito Aprílio adote todas as providências de cunho administrativo de interesse municipal, para então assumirmos cumprirmos os nossos compromissos de campanha no que diz respeito à Regis Bittencourt, que vai se tornar, em breve, mais uma avenida aqui do nosso município. Detalhe, você usou uma palavra aí que realmente chama atenção, avenida, né? A Regis Bittencourt, dentro de Taboão da Serra, tem características de avenida e não características de rodovia. Mas a pergunta vai um pouco além. No que isso implica, quando pergunto, trazer a Regis Bittencourt para Taboão da Serra, para a municipalidade, no que implica financeiramente, para bem e para mal? Vamos lá. Uma série de consequências advirão da municipalização desses 6 quilômetros. O primeiro deles, nós vamos poder implementar política pública regional, municipal. Nós vamos tratá-la do mesmo modo que é tratada a Avenida Professor Francisco Morato. Então, ela tem uma série de outras implicações. Primeiro, porque os imóveis ganharão a sua testada, elas terão possibilidade de acessar. Nós temos vários imóveis hoje que estão localizados nessa região, geograficamente em uma rodovia, e que não têm acesso direto, portanto, eles não têm valor de mercado. Muitas empresas estão chegando a Taboão da Serra. Eu destaco aqui, só para a gente pontuar, nós tivemos o Atacadão, que já está funcionando em nosso município, mas que ainda, até os dias de hoje, continua ainda aguardando alguns acenos da Arteres e da NTT, que são os responsáveis pelo gerenciamento da rodovia em nosso município. De sorte que, com a chegada desse trecho para o município, nós vamos abrir outras possibilidades no que diz respeito ao incremento do comércio em nossa região. Nós temos a expectativa de recepcionar outras empresas. Taboão da Serra recebeu, nesses 2 anos, Burger King, recebeu Atacadão, reativou o espaço que era do Extra, virou Açaí, temos um galpão enorme no Parque Laguna, tudo isso por conta da expectativa progressista desse governo, que tem feito a entrega de muito mais do que havia sido prometido por ocasião da campanha. Ok, e nós estamos falando de trânsito. Se você ouviu aí algum som diferenciado, é porque o estacionamento da Secretaria fica aqui ao lado da sala onde nós estamos gravando. Mas nada melhor do que barulho de carro e moto para quem está falando de trânsito, né? Dando sequência, eu queria saber, se a BR está sendo municipalizada, como é que fica a Arteres, que hoje gerencia o trecho na BR-116? Então vamos lá, eu vou complementar porque a minha resposta não alcançou 100% da pergunta. Qual era a relação custo-benefício na assunção desse espaço? Bom, o primeiro deles é que nós vamos reduzir custos no que diz respeito a acidentes. Nós temos, em média, por ano, a perda de 19 vidas nesse trecho, que é um trecho... Eu vou pedir para você repetir esse número. 19 vidas são perdidas anualmente na Regis Bittencourt, nesse trecho, 6 quilômetros, porque as pessoas vêm de Curitiba num ritmo de rodovia e ingressam num espaço que é urbano.
A partir do Rodoanel, não há mais função de rodovia nesse período, nesse espaço. Nós trabalhamos aqui, são várias faixas que vai de A a F, né, da mais rápida à mais lenta, e Taboão da Serra opera exatamente na faixa F, ou seja, é quase parado. As características de avenida, como nós falamos lá atrás. Nós não temos absolutamente mais nada que nos aproxime de uma rodovia. Então nós temos um problema de enchente, que gera despesa, custo, não só no que diz respeito à saúde pública, porque as pessoas se contaminam com água, com lama. Nós temos problemas de acidente, porque os veículos se envolvem em aquaplanagem. Nós temos um problema de congestionamento, né, que atrasa a entrega de alguns produtos, de sorte que só por isso perdemos muito. No outro ponto nós vamos ganhar, porque existe exploração hoje da rodovia de propaganda. Nós temos a faixa de domínio que hoje não pode ser comercializada, e a partir do momento em que ela se transformar numa área pública, nós poderemos legislar a respeito disso, dando uma destinação comercial, se for o caso. E nós temos outras tantas possibilidades. Como eu disse, uma delas é viabilizar a utilização de alguns imóveis que hoje não despertam interesse comercial, justamente por conta das características de uma rodovia. Se tivéssemos implementado as mesmas obras que a Artéres e a NTT tinham programado, nós teríamos outros problemas, porque teríamos vias marginais que iriam se destinar ao uso de uma rodovia, que não se aproxima do uso de uma avenida. Ok, respondido então. Mais uma pergunta, caminhamos aqui, está ficando interessante o assunto, né? Nós sabemos, pesquisamos, e o DENIT forneceu para a gente que existem projetos de implantação de novos retornos e alças de acesso. Esses projetos continuam a serem implantados pelo DENIT, pela NTT, né, pela própria Artéres, ou o município assume essa responsabilidade, como o senhor falou agora das questões das marginais? DENIT é o titular da propriedade, a agência nacional é a que regula, e a Artéres é uma empresa que gerencia. É nessa ordem o exercício de poder desses três entes. O que vai acontecer na realidade? Assim que nós assumirmos a propriedade, isso virá através de escritura pública, nós vamos ter uma... Vai bem além do que a gente imagina. Então não é concessão. Passa a ser parte do município. A propriedade do município vai integrar o nosso acervo de patrimônio. Nós estamos com uma agenda, uma programação de uma visita do DENIT, para que nós possamos fazer o inventário de tudo aquilo que virá para a nossa propriedade, e a partir daí, Taboão da Serra assumiu todo o restante da parte geográfica que pertence ao patrimônio municipal. Então, Artéres cessa a sua missão, porque não haverá o que gerenciar. A Agência Nacional também não precisará regular, e o DENIT deixará de ser proprietário, retransmitindo para o município de Taboão da Serra todas as responsabilidades, ônus e bônus. No que diz respeito às intervenções, elas já estão fazendo parte das preocupações administrativas aqui do nosso município. Nós já estamos com um grupo de trabalho designado para que no mês de fevereiro, porque temos expectativas de conseguirmos isso antes de março, nós já teremos condições de assumir de forma plena. Na verdade, nós já exercitamos a operação já há muitos anos. Principalmente no Lago do Taboão, né? Aquela região ali, quem acaba por responder é o município. Os nossos operadores estão prontos para desenvolver o trabalho e têm feito isso com maestria. É um trabalho de excelência feita. Evidentemente, temos restrições orçamentárias, temos os nossos problemas, como todos têm. Mas nem isso tem sido suficiente para inibir a atividade e principalmente o êxito na execução desse trabalho, que é um trabalho operacional no que diz respeito a esses 6 quilômetros. Habitualmente, a Secretaria de Transporte, Secretaria de Trânsito chega primeiro e depois então comunica tanto a Artéres quanto a Polícia Rodoviária Federal dos incidentes e acidentes que aqui acontecem. Então, a verdade, o que nós vamos fazer é oficialmente assumirmos aquilo que a gente já tem desenvolvido no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Para encerrar, uma pergunta que acaba virando duas é a questão da saída do município.
A questão é bem essa. Como é que fica essa questão do gargalo que existe no centro do Taboão quanto ao volume de veículos e também a questão das enchentes, né, dos pontos de alagamento. E alguém comentou com este jornalista que deveremos ter pontos de nível. Explica isso aí rapidinho para a gente terminar essa entrevista. Então vamos lá, uma pergunta se relaciona com a outra. Haverá sim a necessidade de fazermos a intervenção em nível. Nós faremos passagem de nível, porque Taboão da Serra tem um problema. Existem 6 quilômetros que estão geograficamente na nossa cidade, mas que não nos pertencem no dia de hoje. De modo que nós não podemos adotar postura administrativa para resolver esses problemas. Com as passagens de nível, nós vamos então poder permitir que a pessoa que está de um lado e que pretende passar, por exemplo, para o Jardim América, ela hoje precisa, dependendo do local em que ela se encontre, ou procurar o viaduto Paulo Aires, né, da Avenida Paulo Aires, ou ter que se deslocar até o centro da cidade, até o Largo de Taboão da Serra. Com as passagens de nível, isso não vai acontecer. Hoje, esse veículo colabora para intensificar o tráfego e, portanto, dificultar a circulação de veículos, reduzindo, evidentemente, aquele período que a gente gostaria que a pessoa tivesse dedicado ao seu lazer, à educação, enfim. Ela fica parada no trânsito, concorrendo e contribuindo para a dificuldade no fluxo até o Largo do Taboão, e a gente verifica no Largo do Taboão um número grande de veículos que vai simplesmente passar para o outro lado da cidade. Resolvido com passagem de nível, nós teremos uma outra configuração, não só para Paulo Aires, hoje sobrecarregada, nós fazemos todos os dias 2 operações de reversão, justamente para facilitar o fluxo. Quando existir essas passagens de nível, então ela vai ganhar uma outra aparência, uma outra configuração, um outro concurso. Vamos resolver a questão das águas nos tempos, né, em que as águas aparecem no nosso município com obras de drenagem. A macrodrenagem hoje, ela foi desenvolvida para uma rodovia. Quando ela tiver características de avenida, isso vai mudar. Mas nós temos pontos específicos de alagamento e temos projetos para fazer isso. No 272, nós sofremos bastante para conseguirmos uma autorização. 272 quilômetros. Quilômetro 272 em frente ao Açaí de um lado, Simpal do outro. Naquele espaço especificamente, todos vão se recordar que assim que fechava o tempo, já vinha um helicóptero da televisão fazer a cobertura e aguardar que houvesse um alagamento. Já sabia que ia dar notícia. Aquele era o ponto. Então, nós conseguimos com muito sacrifício, mas evidentemente com a concessão da Artéres, da Polícia Rodoviária Federal, fizemos algumas intervenções e só essas intervenções foram suficientes para normalizar e tirar do mapa crítico da cidade os alagamentos. Nós temos projetos muito mais arrojados. Assim que nós assumirmos, nós vamos reconfigurar essa nossa cidade. Taboão da Serra tem um projeto, o prefeito Aprígio assumiu o compromisso de reconstruir a cidade. A assunção dessa rodovia faz parte e vai marcar a cidade, impactar, porque nos últimos 20 anos se ouviu falar muito na municipalização, mas não havia vontade política, determinação, não havia apoio por parte do Poder Executivo para que isso acontecesse. Tivemos a grata oportunidade, a felicidade histórica de contarmos com um grupo de governo, um grupo de administração atuante, um prefeito que acredita em seus projetos e, mais do que isso, servidores dedicados que nos auxiliaram e nos encorajam todos os dias a desenvolvermos esse trabalho e consolidarmos. Primeiro trimestre de 2023, marquem isso. Nós estaremos celebrando o ingresso de um espaço que sempre esteve aqui, que nunca nos pertenceu. Rodovia Regis Bittencourt vai se transformar numa avenida e nós estaremos presenciando como grandes atores da cidade, como grandes atores da história. Taboão da Serra vai justificar o voto que ofereceu ao prefeito Aprígio e nós estamos aqui felizes, alegres por participar disso e dando a nossa contribuição juntamente com os servidores, e em especial aqui o meu registro aos meus servidores da Secretaria de Transportes que não medem esforços e todos os dias nos animam a prosseguir nessa missão. Fechado. Mais uma vez para você, TV Pirajussara, procurando a notícia, e encontramos ele, secretário de Transportes e Trânsito, Dr. Vanderlei. Nosso muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, agradeço o carinho e a atenção de todos, recebam o meu abraço fraterno e estaremos sempre à disposição para servi-los dentro daquilo que for possível.
Até mais. Até breve.